Por que a losartana é tão prescrita? Ela é tão boa assim? Primeiro, a losartana é um medicamento de muito baixo custo. Ele tem até na farmácia popular. Segundo, ele controla muito bem a pressão mesmo, quando tomado ali direitinho. E terceiro, ela dá muito pouco efeito colateral. A grande maioria dos pacientes não se queixam quando iniciam ali a medicação. Mas qual o efeito da losartana? Como é que ele abaixa a nossa pressão? A losartana é um medicamento da classe dos inibidores do receptor de angiotensina 2, ou também chamados de bloqueadores dos receptores da angiotensina 2, os BRAS. Ela é usada principalmente no tratamento da hipertensão arterial. Mas você sabia que ela também pode ser usada, por exemplo, para insuficiência cardíaca, ou seja, para quem tem o coração fraco, para reduzir o risco de infarto, o risco de derrame, de diabetes do tipo 2, de evolução de insuficiência renal. E mais, ela pode reduzir a carga de trabalho do coração e melhorar o fluxo sanguíneo para o músculo cardíaco. Disso aí você não sabe que ele funciona ali no nosso corpo. A gente sabe que a angiotensina 2 é um hormônio que tem vários efeitos fisiológicos. Ela faz a contração ali dos vasos, libera a aldosterona, aumenta a reabsorção de sódio e água pelos rins. A losartana atua ali então bloqueando os receptores da angiotensina 2, assim reduzindo a pressão arterial. Então, como ela é um antagonista seletivo do receptor da angiotensina 2, ela atua seletivamente no bloqueio ali desses receptores que estão ali em muitos órgãos: coração, rins, vasos sanguíneos, cérebro. Essa ação da losartana atuando então nesses receptores AT1 leva a uma série de efeitos benéficos. Então vamos aos 4 efeitos benéficos da losartana. Primeiro efeito, redução, lógico, da pressão arterial. Então a losartana age como um vasodilatador, ou seja, ele vai relaxar os seus vasos sanguíneos, vai ajudar na redução da resistência vascular periférica, que é um dos principais fatores aí que contribuem para a hipertensão arterial. Vamos lá, segundo efeito benéfico. Segundo benefício, redução da hipertrofia ventricular esquerda. A gente sabe que a hipertensão arterial crônica pode levar à hipertrofia do ventrículo esquerdo, que é o aumento do tamanho do músculo ali do ventrículo esquerdo. Então a losartana, ela pode ajudar na redução da hipertrofia ventricular esquerda, principalmente em pacientes hipertensos, ou prevenir que essa hipertrofia aconteça nos pacientes que têm pressão alta. Terceiro benefício, ela diminui a retenção de água e sódio pelo corpo. Então a losartana pode ajudar a reduzir a retenção de água, redução de sódio ali pelos rins, que é algo muito importante também para controlar a pressão arterial e evitar ali a sobrecarga de fluidos. E quarto benefício, melhora a função renal. Então a losartana pode ajudar na melhora da função renal em pacientes com hipertensão arterial. Em pacientes, por exemplo, com diabetes do tipo 2 e com proteinúria, ou seja, com proteína na urina, ele pode ajudar também. E o que acontece após o comprimido da losartana ser ingerido? A losartana é absorvida rapidamente aqui pelo intestino. Ele atinge o teu efeito máximo cerca de 1 hora após a ingestão. Ela é metabolizada no fígado. Tem uma meia-vida ali de eliminação de cerca de 6 horas. Ou seja, em 6 horas, metade dela já é metabolizada pelo organismo. E os seus metabólitos são excretados ali pelos rins. Ela pode sim ser administrada 1 vez por dia, mas por ter essa meia-vida ali mais curta, muitos cardiologistas preferem prescrever ali de 12 em 12 horas, 2 vezes por dia. E a dose geralmente não ultrapassa 100 mg por dia, mas nem tudo são flores, Agora vamos para os efeitos colaterais da losartana. Quais são os principais efeitos colaterais? Como eu falei antes, geralmente ela é bem tolerada, tranquila, na maioria das vezes não dá nenhum efeito colateral, mas em raros casos ela pode dar uma tontura, fadiga, dor de cabeça, dor abdominal, náusea, diarreia, às vezes uma tosse leve. Em casos raros pode ocorrer reações alérgicas graves, angioedema, anafilaxia. Isso é raridade da raridade, mas eu mesmo já presenciei alguns casos aí. Ela pode também ser mais potente e abaixar a pressão arterial ali em pacientes idosos.
especialmente naqueles idosos que têm hipotensão ortostática, né? O que é? Quando ocorre uma queda da pressão arterial ao se levantar. Portanto, é importante a gente monitorar cuidadosamente a pressão arterial ali nos pacientes idosos que recebem a losartana. Tá aí um cuidado especial. Ela também, em pacientes com insuficiência renal em estágio avançado, pode fazer piorar ainda mais a função renal e junto com isso pode fazer com que o potássio do nosso corpo aumente, que a gente chama de hipercalemia. Essa hipercalemia, quando ela não é tratada adequadamente, pode levar a arritmia cardíaca, distúrbios da condução elétrica do coração. Olha então o perigo da automedicação que eu sempre falo, pessoal, né? Você controla a pressão, mas daqui a pouco começa a ter arritmia. Então, cuidado. Medicamento sempre só com prescrição médica, pessoal. Vamos falar agora sobre as contraindicações da losartana. Gestante, mulher que deseja engravidar, né? Deve evitar o uso da losartana porque ela pode causar danos ao feto ali no desenvolvimento. Pacientes, lógico, com hipersensibilidade conhecida a losartana, ou qualquer um dos componentes da fórmula, também não deve usar a medicação. Paciente que tem estenose da artéria renal bilateral ou tem estenose de pacientes que têm um rim só, geralmente também não pode utilizar esse antihipertensivo. E eu falei, paciente com insuficiência hepática ou renal, né, deve ter um acompanhamento ali de perto para evitar ali a descompensação desses órgãos. Lembrando também que a losartana ela pode ser sim utilizada em combinação ali com outros medicamentos antihipertensivos, como é o caso dos diuréticos, beta-bloqueadores, antagonistas dos receptores da aldosterona, bloqueador de canal de cálcio.